Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero compartilhar com você um texto que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Mordomia. Você já ouviu falar dessa expressão, mordomia? Sabe o que isso significa? A palavra mordomia é de onde a gente vem a palavra de mordomo. E o que é que um mordomo faz? Ele serve, mas mais ainda, ele cuida, ele administra, ele é alguém que está colocado pelo seu patrão, pelo seu senhor, sobre todos os seus bens, sobre todo o seu patrimônio. Mordomo é um gerente, é um administrador. Se você colocar aí no Google agora e fizer uma pesquisa rápida, muitas definições irão surgir sobre mordomia, e eu gosto muito dessa, que diz assim: mordomia é a responsabilidade do cristão em administrar, zelar e cuidar dos bens, talentos ou dons e recursos que Deus lhe confiou com um propósito, com o objetivo de servir ao reino e honrar a Deus. Vou repetir, eu acho lindo demais essa definição. A responsabilidade do cristão em administrar, zelar e cuidar. É uma tríplice responsabilidade: administrar, zelar e cuidar. Se você zela, é algo que não se perde. Se você cuida, é algo que dura, que rende, que é eficiente na sua utilidade. A administração é a habilidade de saber o momento certo de colocar em ação aquele equipamento, aquele serviço. Administrar, zelar e cuidar todos os bens, talentos ou dons e recursos. Porque Deus tem nos dado muitas coisas, mas não é nosso, é do Senhor. O mordomo entende que ele tem a responsabilidade de honrar a Deus com aquilo que Deus lhe deu, porque na verdade, se Deus lhe deu, não era dele. Mas ele usufrui, mas não é dele, é do Senhor. E Deus deu bens, talentos ou dons e recursos com um propósito. Não foi para o meu enriquecimento. Entenda, há muitas pessoas que Deus deu o dom da comunicação, ou Deus deu o dom da administração, ou Deus deu o dom de uma inteligência específica, e ele, inclusive, já nasceu com aquilo que Deus lhe deu, e hoje se tornou um bom profissional, ou o melhor profissional naquela área. Nenhum problema. Porque o dom que Deus lhe dá também é para a sua sobrevivência. O dom que Deus lhe dá também é para a utilização na sua vida cotidiana. Porém, não somente para isso. Aquilo que Deus lhe dá com um propósito. E o propósito ele não é terreno, ele não é pequeno. Deus deseja que você use seus dons e você seja o melhor profissional que você possa ter. E se você for o melhor dos melhores, e se você for alguém que ganhar muito dinheiro com isso, amém. Mas isso é pequeno, é terreno. Deus não lhe daria algo precioso, espiritual, somente para você usar na terra. Somente para você enriquecer. Você pode enriquecer. Um bom mordomo, via de regra, é alguém que usa muito bem na sua vida pessoal todos os dons, talentos e recursos que Deus lhe deu. E louvado seja Deus por isso. Nenhum problema, desde que você entenda que o propósito maior não foi esse, porque isso é pequeno. Então Deus te dá um lindo dom para você apenas ser um cantor famoso no mundo, e quando você morrer todo mundo vai esquecer. Só foi para ganhar dinheiro, para ser um bom empresário, empregar pessoas, e quando você morrer isso vai se perder. Deus nos dá tudo isso com um propósito, e o propósito dele é que eu sirva ao reino, porque a minha vida e a sua vida é passageira. A minha vida e a sua vida terrena é de um curto espaço de tempo, se comparada a uma eternidade que nós teremos. Todos nós estamos sendo preparados para a eternidade. Meus pais passaram, meus avós passaram, meus bisavós passaram, os apóstolos passaram, os profetas passaram, um Billy Graham da vida passou, tantos pregadores passaram, todos deram a sua contribuição nesse pequeno tempo de vida na terra. Todos eles tiveram dons, talentos e bens, recursos
que Deus lhe deu, e eles usaram na sua vida, mas eles usaram no reino. Eles morreram, mas o legado que eles deixaram no reino não morreu. Muitos desses irmãos foram bons empresários, e suas empresas inclusive já fecharam, já não existem mais, porque de repente ficou para o filho, e o filho não administrou e tal. Você conhece essa história? De gente que faz um império muito grande, deixa para a família, e a família... Semana passada, eu estava conversando com a irmã da nossa igreja, que ela tem uma empresa, e ela, assim, um pouco frustrada. Ela reconhece o quanto ela já abençoou uma geração de filhos, de crianças que passaram por aquela escola. A escola já tem mais de 20 anos, é uma escola. Ela reconhece quantas vezes e quantas igrejas e quantas pessoas ela já abençoou com empregos, com ofertas e tal. Mas qual era a tristeza dela? Nenhum dos filhos quer continuar a empresa. Ela sabe que a empresa continua somente enquanto ela estiver. Os filhos não tiveram interesse em continuar. Portanto, irmãos, veja, é possível que você faça muito sucesso na terra e esse sucesso passe e depois ninguém vai lembrar da empresa. Mas aquilo que você faz no reino é eterno. O investimento que você faz no reino é eterno. Uma empresa acaba, a pessoa que você gerou emprego já não lembra mais, está lá só um registro na carteira profissional dele, que um dia ele trabalhou naquela empresa, ele já está em outras. Mas uma vida salva, enquanto ela existir, é a lembrança do trabalho que você fez, do investimento que você fez, da sua mordomia. Portanto, tudo que Deus nos dá tem um propósito. E esse propósito é que nós também façamos esse investimento naquilo que é eterno e não passageiro, naquilo que agrada a Deus e não somente aos homens, naquilo que a ferrugem e os ladrões da terra não minam e não corroem, mas permanecem. Diga-se passagem que no céu você não vai ser reconhecido pelo que você fez na terra, mas você será reconhecido pelo que você fez no reino. Imagine quando você chegar na terra, no céu, e aí você chegou ao lado de um grande empresário multinacional, cristão, mas ele não será reconhecido pela empresa que ele deixou na terra. Talvez você tenha muito mais méritos pelo número de vidas e de pessoas que você abençoou, porque mordomia, irmãos, é a responsabilidade que o cristão tem de administrar, zelar e cuidar de todos os bens, de todos os dons e talentos, de todos os recursos que Deus lhe confiou, com um propósito, para que ele pudesse servir ao reino, servir pessoas, servir ao reino, à igreja, ao reino, a obra missionária, ao reino, de forma a glorificar e honrar a Deus. Se você pensar dessa forma, você vai entender que mordomia não é só dinheiro. É tão bacana a gente ver na Bíblia pessoas que foram mordomos no reino de diversas formas. Você vai ter em Lucas 21 uma viúva que ela vai ser mordoma dando sua oferta, pequena oferta, as poucas moedas que ela tinha. Mas você vai ver que em Lucas capítulo 8, tem mulheres servindo ao ministério de Jesus e diz assim, com os seus bens. Porque como elas eram mulheres, não eram os maridos, elas não tinham dinheiro na mão, mas ela tinha uma joia que o marido deu, ela tinha um vestido que o marido deu, e a ideia, e você, quem já assistiu o filme The Chosen, eles conseguem resgatar bem isso, como as mulheres não tinham dinheiro, quem ficava com dinheiro eram os maridos, elas pegavam aquilo que elas tinham de valor e diziam assim, venda, para que vocês possam continuar o trabalho de vocês. Elas eram mordomas com seus bens. Se você parar para pensar, José de Arimateia foi mordomo de Jesus com o seu túmulo. Alguém que nós não conhecemos, um dia foi mordomo de Jesus com o seu jumentinho, porque Jesus mandou pegar um jumentinho emprestado, que estava amarrado em algum lugar, e que o discípulo foi lá, pegou, Jesus usou e depois foi devolvido. Gente que foi, irmãos, a mordomo do Senhor, emprestando o cenáculo para os discípulos fazerem a ceia. Gente que foi mordomo de diversas formas. Os magos foram mordomos, trazendo presentes para o menino Jesus. Veja que mordomia é você administrar os bens, os recursos, os seus dons, que Deus lhe deu com um propósito. Aquele túmulo,
não era para José de Arimateia, mas ele não sabia disso. Aquele túmulo era de Jesus. E depois de Jesus, nunca aquele túmulo foi novamente utilizado, está lá até hoje em Jerusalém. Provavelmente o jumentinho voltou a ser usado outras vezes. Mas o fato é, mordomia é esse prazer de investir no reino. E tem mais, a mordomia, ela não é necessariamente qualificada, valorizada pelo valor e pela quantidade, mas pela qualidade. A essência que envolve a sua mordomia. Não é porque você tem mais formação do que outra pessoa que a sua mordomia no seu curso ou na sua formação será maior. Um doutor, um pós-doutor, a mordomia dele vai ser melhor do que o técnico. Isso não existe. Porque alguém mais capacitado pode fazer meia boca. E alguém menos capacitado pode fazer o melhor que ele pode. Porque a mordomia não depende da quantidade, mas da qualidade. Aquela mulher, por exemplo, de Lucas 21, aquela viúva, ela não tinha quantidade de dinheiro. Ela tinha 2 moedas. Mas olha a qualidade, era tudo o que ela tinha. Qual é a diferença dela, dar 2 moedas, e alguém que tinha 1000 moedas e deu tudo o que tinha? Perante Deus, a mesma coisa. Quem deu 1000 e deu tudo o que tinha, e ela que só tinha 2 e deu tudo o que tinha, no reino não é a quantidade, dizer que deu 1000, deu mais. Ambos deram ofertas iguais, porque ambos deram tudo o que tinham. Mordomia, irmãos. O nosso grande desafio esse mês, da nossa equipe de pregadores, será a gente refletir sobre mordomia. E eu quero começar com esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, que eu pedi que vocês abrissem. Qual é o contexto de 2 Coríntios capítulo 9? Os irmãos de Coríntios aceitaram o pedido do apóstolo Paulo de levantarem uma oferta para os irmãos da Macedônia. Os irmãos da Macedônia eram irmãos pobres. Os irmãos da Macedônia estavam vivenciando uma perseguição intensa. Havia muitos irmãos da Macedônia que estavam espoliados seus bens. O que é isso? É que o governo romano tomou o que tinha quando descobriu que ele era cristão. Havia no meio dos macedônios muitas viúvas e órfãos cujos pais, porque eram cristãos, foram denunciados, presos, foram apedrejados ou foram pegos mesmo por Roma e colocados na arena. Família, uma igreja empobrecida, sofrida. Paulo diz: irmãos de Coríntios, vocês que são tão abastados, vocês são tão abundantes, vocês têm um coração tão generoso, ajude os irmãos. E eles disseram: nós vamos ajudar Paulo. Então, a partir dessa perspectiva de que Paulo está indo agora se preparar para pegar a oferta da igreja de Coríntios em favor dos irmãos lá da Macedônia, olha o que diz o texto a partir do verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, a vossa contribuição, a vossa oferta, essa doação já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ou seja, que vocês realmente sejam generosos e não tendo tanto, dando pouco. Porque quem tem muito para dar e dá pouco, não demonstra generosidade, demonstra avareza. É alguém que não está disposto a abrir mão do que tem, porque poderia dar mais e não dá, poderia ajudar mais e não ajuda, poderia servir mais e não serve. Está preocupado com o prejuízo que vai ter, está preocupado com o que vai perder, está preocupado se vai lhe faltar, está preocupado em usar o seu tempo com outra finalidade, de forma que quando eu tenho um potencial de mordomia maior do que eu exerço, o ato de exercer não significa generosidade. É o mesmo que uma pessoa que recebe 10 mil reais por mês e outra pessoa que recebe um salário mínimo. E eles querem ajudar um irmão que está passando necessidade. E é aquele que recebe 10 mil de salário, dá 100 reais de ajuda, e aquele que tem um salário mínimo dá 100 reais de ajuda. Quem foi generoso? Você tem uma mesma oferta para um irmão que necessita, mas de quem foi a maior generosidade? Certamente aquele que só ganha um salário mínimo e que deu igual a alguém que ganha 10 mil por mês. Aquele que ganha 10 mil por mês poderia dar pelo menos 10 vezes mais do que aquele que só ganha
um salário mínimo? 9 meses mais? 8 vezes mais para ser proporcional, mais próximo da matemática. Porque ele ganha 8, 9 vezes mais do que aquele. De forma que um demonstrou generosidade, dando o mesmo valor, mas porque ele deu com sacrifício. E o outro demonstrou avareza, porque poderia dar mais, não lhe faltaria dar mais, mas se acomodou, se privou de dar mais, preocupado com alguma coisa, com a motivação errada, talvez dando apenas para parecer que deu igual a todo mundo, quando ele poderia dar mais. Deus, amados irmãos, leva em conta isso, e Paulo está dizendo: estou mandando os irmãos para eles irem antes de mim, já para deixar tudo preparado, para que esta oferta, esta dádiva, seja generosa e não com avareza. E aí Paulo, irmãos, vai nos ensinar alguns princípios, algumas afirmações importantes sobre a mordomia no aspecto da contribuição. A primeira afirmação que Paulo faz está no verso 6. Isto eu afirmo. A partir de agora, Paulo vai fazer afirmações. Isto eu afirmo: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Primeira afirmação que Paulo faz, irmãos, é que a fé determina a qualidade da sua oferta, a fé determina a qualidade do seu resultado. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia em abundância ceifará. Quem define o resultado, quem define a qualidade da oferta é a sua fé. Se você tem fé para semear mais, sua fé será honrada mais. A sua fé não é comparada com as pessoas, ela é comparada com a sua capacidade, com o seu coração, com a sua generosidade, com a sua fé. Ofertas não se comparam, mordomias não se comparam. A gente não pega 10 pessoas para comparar entre eles. É o coração de cada um, é o propósito de cada um, é o exercício da fé de cada um. A segunda afirmação que Paulo faz, irmãos, está aqui no verso 7, quando ele diz assim: Deus ama quem dá com alegria. A segunda afirmação que Paulo faz é: olha, quando você exerce a sua fé, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com generosidade. Deus ama quem dá com essa fé abundante. Por isso você verá que quando aquela mulher do fluxo de sangue tem a coragem de enfrentar toda aquela multidão, colocando em risco sua própria vida, quando Jesus para, ele para honrar aquela mulher. Ninguém sabe que ela tocou, ninguém sabe o que aconteceu. Jesus para, porque Jesus deseja honrá-la, e Jesus diz assim: grande é a tua fé. A mulher Cirofenícia, gritando no meio do caminho, incomodando todo mundo, chamando a atenção. Os discípulos: espere essa mulher, já que o senhor não vai atender. Jesus para, testa aquela mulher, a mulher passa no teste de Jesus. Jesus diz assim: mulher, grande é a tua fé. O centurião romano, com seu servo doente, alguém que ajudava, os judeus chegam e dizem assim: olha, ele é romano, mas ele nos ajudou a reconstruir a nossa sinagoga, vale a pena, ajuda ele. Jesus disse: eu vou na casa dele. O centurião disse: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem de autoridade. Se eu digo para o meu soldado, faça isso, ele faz. Se o senhor disser uma palavra, meu servo ficará curado. Jesus olha para ele e diz assim: uau, eu nunca encontrei em todo Israel uma fé como essa. Como o Senhor está atento ao exercício da nossa fé. Como Deus se alegra a quem dá com alegria. Terceira afirmação que Paulo fará nesse texto, irmãos, está aqui no verso 8, quando ele diz: e Deus fará abundar em toda graça. Deus fará abundar em toda graça. Você exerce a qualidade da sua oferta com a sua semeadura. Deus ama aquele que exerce a fé na semeadura, quem dá com alegria. Deus é quem faz abundar. O resultado da sua mordomia não está no aplauso das pessoas. O resultado da sua mordomia não está no reconhecimento das pessoas. O resultado da sua mordomia não está em dizer assim: poxa, eu dei minha oferta lá para a climatização, nem tem meu nome lá. Não. Paulo diz: o resultado, a recompensa, o reconhecimento é do Deus que se alegra com a sua fé. Ele te faz abundar em toda a graça. Para que uma oferta seja de fato mordomia, seja de fato algo agradável a Deus, a gente precisa aprender algumas lições.
E a primeira lição, irmãos, voltando para o verso 7, é quando ele diz: cada um contribui como está no seu coração. A oferta, ela é voluntária e é de acordo com a sua consciência. Não sou eu que determino a sua oferta. E é errado aqueles líderes e igrejas que querem manipular e determinar a sua oferta. Porque a oferta é um ato de culto e de mordomia individual. Você e Deus, Deus e você, e o Espírito Santo transicionando isso. Ele soprando na sua mente: ajude, não ajude, vá além, creia, eu supro, eu faço abundar em toda graça, eu amo quem dá glória, faça. É você e Deus. Ninguém tem que interferir na sua oferta, gostar ou desgostar, aprovar ou desaprovar. É um ato de você e Deus. Ninguém precisa nem entender. Eu acho que tu deu demais. Não importa. É o que você acha, eu não acho. Porque é você e Deus. Primeira verdade de uma oferta, quando ela vira mordomia, ela vem do coração. Segunda verdade, irmãos, é que ela é livre de negociação. Verso 7 diz assim: Deus não gosta que alguém dê por tristeza, constrangimento, porque as pessoas estão vendo, porque pediu, ou por necessidade, como forma de negociar. Bem, já que o esquema é esse, quem dá mais ganha mais, então está sendo melhor do que a poupança. Em vez de investir na Bolsa de Valores, eu vou investir no reino, porque aí quem dá mais ganha mais. Você pode achar engraçado, mas tem muita gente que pensa matematicamente assim. Ou dá a pulso, como diz o Matuto, ou dá constrangido, com tristeza. Eu nem queria dar, mas estava na frente de todo mundo, eu tive que dar. Ou dá pensando no resultado, no retorno. A segunda verdade sobre a mordomia, no que diz respeito à oferta, é que Deus não quer que ela seja contaminada por nenhum sentimento que não seja a voluntariedade do coração para adorá-lo. Nem com tristeza, nem por necessidade. Se tiver constrangido, não dê. Se tiver achando que vai tirar vantagem disso, não dê. É muito interessante isso. A quarta verdade, irmãos, está no verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. A terceira verdade sobre a mordomia no quesito oferta é que Deus supre. Aquilo que você dá não é perdido, não fica vago, não lhe faz falta, porque Deus supre. Ele dá a semente ao que semeia, Ele dá pão ao que alimenta. Você tira, volta. Você tira, volta. Aquilo que é investido no reino, o Senhor supre, Ele restitui a sua necessidade. A quarta e última verdade sobre a oferta, irmãos, está no verso 11, e eu termino com isso. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Quanto mais nós damos, mais Deus nos dá para darmos. Quanto mais investimos, mais Deus nos dá para investirmos mais. Veja que a expressão enriquecimento está acompanhada de generosidade. Você enriquece para continuar sendo generoso. A mordomia funciona assim, bem parecido com o milagre daquela viúva, que colocava azeite numa panela, a panela enchia, e ela tinha que pegar uma outra vasilha, porque a dela continuava cheia. E ela derramava em outra vasilha, e ela enchia a segunda vasilha, e ela parava, e a dela continuava cheia. E ela precisava de uma terceira vasilha, e ela enchia a sua vasilha, e ela terminava de encher a terceira vasilha, e a sua permanecia cheia. Era o ato soberano, espiritual de Deus, de ver uma mordomia dentro dos critérios, segundo o coração, sendo levado pelo Espírito, sendo grato ao Senhor, dado com alegria, e Ele supre e Ele enriquece para que continue havendo generosidade. Eu tenho para mim, irmãos, que tem pessoas que Deus não permite mesmo que enriqueça. Eu tenho para mim que existem pessoas que o Senhor não permite que a riqueza venha, porque Deus conhece o seu coração e sabe que se Ele permitir que a riqueza venha, a pessoa vai se afastar, ela não vai ser generosa. Mas há pessoas que, por serem generosas, o Senhor lhes faz prosperar. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 12
Ele diz assim: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O que você faz com a sua mordomia, ele supre as necessidades dos santos, do reino, mas ele também redunda em muitas graças e louvores e honras a Deus. É mais fácil honrar a Deus e louvar a Deus com louvores, com oração, do que com mordomia. Mordomia custa. Mordomia é um exercício de fé. Mordomia nos tira da zona de conforto e nos coloca no exercício de uma fé num Deus que conhece o meu coração, que sabe a minha capacidade semeadora, que ama quem dá com alegria, que faz superabundar a graça sobre a minha vida. Que Deus nos ajude, nos estimule, destrave qualquer impedimento, incredulidade, insegurança, falta de fé, para nós vivermos plenamente a mordomia do Senhor, porque se todos nós vivermos plenamente a mordomia do Senhor, o reino avança, sua vida, ela vai ser abençoada.